Não, ele tá dodói. Tá dodói? Ai, meu Deus. Cuida dele, Jesus. Tá com infecção no dente, tá com assim com a boca escorrendo. Ah, meu pai amado. Já foi no dentista ou tá tomando o remédio primeiro? Não, já foi, mandou tomar uns remédios agora, porque não pode mexer, né? Sim, se tá inflamado tem que esperar um pouquinho, né? Não tem jeito. Quarta-feira ele vai lá para fazer um raio-x lá da boca. Vai cuidar, vai dar certo. Vamos lá, gente. Deuteronômio, capítulo 4. Nós paramos no versículo 10. Eu vou começar a leitura a partir do versículo 9 novamente. Só para a gente dar esse pano de fundo, né? Para a gente entender. E finalizar esse trecho aqui do capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. A partir do versículo 9, nós vamos até o versículo 14 primeiro, depois a gente vai na segunda parte para o versículo 15. Então, Deuteronômio 4, versículo 9. Pastora Gema, acho que está aberto novamente o áudio. Fecha para mim, por favor, fica dando microfonia. Isso, joia. Deuteronômio 4, 9 diz assim: apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória, contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Então, esse primeiro trechinho aqui, só para a gente começar a aula. Semana passada, no finalzinho da aula, eu falei para vocês que tinha uma lição de casa aí, né, para a galera dar uma olhadinha na aula de Êxodo 19, né? Êxodo 19 fala sobre essa maneira como o Senhor se revelou ao seu povo Israel ali no Monte Horebe. E talvez essa é a passagem mais importante de todo o Pentateuco, no sentido de Deus se apresentando ao seu povo Israel, né? A esse povo que ele escolheu. E nós sabemos que Deus tem se revelado a nós também através de Jesus Cristo, através do Filho. Deus se revelou ao seu povo, hoje não mais somente Israel, mas hoje judeus e gentios são então apresentados a esse Deus Todo-Poderoso que fala conosco de maneira também pessoal e coletiva, como foi aqui no caso de Israel. Mas Moisés está então relembrando, né, essa nova geração que está diante dele ali no deserto, prestes a começar a tomar posse da terra prometida. Eles vão em seguida, né, logo aqui a gente já vai ver essa questão da preparação para que Josué comece a avançar com eles, entrando na primeira cidade, que é Jericó. Mas Deuteronômio é esse livro onde Moisés está diante dessa nova geração de filhos e netos da primeira geração que saiu do Egito. E ele então está repassando toda essa história, toda essa narrativa, toda essa lei, decretos, mandamentos, tudo aquilo que Deus fez com eles desde que eles ainda eram escravos no Egito. Isso é maravilhoso. Deuteronômio é esse verdadeiro resumo, mas ao mesmo tempo, de novo, Moisés vai falando com esse povo, com essa nova geração, a respeito dos feitos do Senhor. Então, é bacana para nós,
porque é como se fosse uma revisão de todos os 4 livros que a gente já estudou até aqui, né? Então a gente vai tendo aí em Deuteronômio essa lembrança de todas as passagens que nós já estudamos, que nós já vimos. E em Deuteronômio 4, Moisés está chamando essa nova geração a essa obediência. Então, o início do capítulo 4, ele fala sobre essa lembrança que eles precisam ter, sobre essa atitude, né, de olhar realmente para aquilo que Deus ensinou, para aquilo que Deus falou, para aquilo que Deus deixou como lei, como decreto, como mandamento, para que eles não se esqueçam. Por isso que o versículo 9, nós começamos aqui, Moisés diz para eles com muita ênfase: apenas tenham cuidado. Esse cuidado é o mesmo que a gente vê em várias passagens, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, para que a gente tenha cuidado com falsos mestres, para que a gente tenha cuidado com falsos profetas, para que a gente tenha cuidado para não se esquecer do primeiro amor, para que a gente tenha cuidado com a idolatria. Então, toda a palavra de Deus, em vários versículos, a gente vai ver esse alerta para o cuidado, cuidar daquilo que é tão precioso para nós diante de Deus, que é aquilo que Deus tem falado conosco, que é aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, que é aquilo que Deus deixou para nós como palavra viva, que a gente precisa caminhar com ela. Então, Moisés vai começar, vai falar aqui no versículo 9, apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Então, ver, né? Moisés vai trazer essa lembrança sobre essa questão de que para que nós possamos realmente lembrar sempre desses olhos que foram abertos, dessa visão das coisas celestiais, dessa visão das coisas do reino de Deus, né? Então, os nossos olhos que estavam antes fechados agora estão abertos para aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos vendo com os nossos próprios olhos aquilo que Deus está fazendo. Ele diz: não esqueçam, nunca se esqueçam, né, das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória. Então, aquilo que a gente vê, a própria ciência vai explicar que isso é gravado na nossa memória. Tudo aquilo que os nossos olhos, eles contemplam, nós temos como se fosse um grande processador na nossa memória e aquilo fica gravado. Coisas que são relevantes fica guardado num depósito específico onde a gente está sempre lembrando. Coisas que são irrelevantes, a nossa memória ela joga num outro banco de dados que provavelmente a gente nunca vai lembrar. Então tem coisas que pode passar anos e a gente vai sempre naquele banco de memória e traz de novo aquela imagem, ou aquilo que nós vimos, ou aquilo que nós vivenciamos, né? Então isso é natural do ser humano. Nós temos essa capacidade na nossa memória de buscar essas informações e trazer a memória, né? E relembrar novamente. Então, Israel está sendo lembrado de que isso não pode ser esquecido. Então, tudo aquilo que eles viram diante dos seus olhos, desde que o Senhor começou esse processo de libertação com eles, precisa ser algo que precisa ser trazido à memória, precisa ser lembrado, precisa ser falado, precisa ser contado de geração para geração. Por isso que Moisés vai dizer no versículo 10, ou no finalzinho do versículo 9, ele já fala, né? Contem-nas a seus filhos e aos seus netos. Gente, a importância de se repassar informações. A palavra de Deus o tempo inteiro, ela vai trazer isso para nós como algo importantíssimo, que é ensinar, que é passar as informações, que é discipular, que é pregar, que é lembrar do Senhor, que é testemunhar aquilo que se vê, aquilo que se ouve. Então, quando nós temos uma verdadeira vida, né, de relacionamento com Deus, uma vida de relacionamento com a palavra, nós vamos ser as verdadeiras testemunhas
de Cristo na Terra, né? Então, Deus não está interessado em pessoas que simplesmente conhecem ou têm uma informação superficial, não. Deus está interessado em pessoas que realmente têm relacionamento e então podem contar aos seus filhos e aos seus netos aquilo que viram e aquilo que ouviram do próprio Deus. Então, aqui tem uma chave, talvez importantíssima dentro da palavra para nós, de que essa é a diferença para a vida do verdadeiro cristão e para a vida de Israel. Vocês precisam repassar para as próximas gerações, não informações que simplesmente vocês ouviram, mas de coisas que vocês vivenciaram. Então, aquilo que vocês viram e aquilo que vocês ouviram, é isso que vocês vão passar para os seus filhos e para os seus netos. O que eu quero dizer com isso, gente? Existe uma diferença enorme em você ter uma vida de relacionamento com a palavra, com o Senhor, através das disciplinas espirituais, que a gente fala tanto, através da oração, através da meditação na palavra, dos estudos que a gente está fazendo aqui, da própria leitura bíblica como uma forma de conhecimento realmente de Deus. É diferente dessa pessoa que tem essa vivência com o Senhor, e aí sim ela pode contar aquilo que ela tem aprendido, aquilo que ela tem ouvido do próprio Espírito Santo para os seus filhos e para os seus netos, do que aquela pessoa que sempre está sendo somente um ouvinte de outra pessoa que tem então um relacionamento com Deus, e essa pessoa passa as informações, né? Isso eu tô falando de pregação, de vídeos que a gente assiste na internet. Então, é a outra pessoa que está tendo uma vida com Deus e ela então repassa as informações para mim, para nós, e nós então ouvimos aquilo e assimilamos aquilo que aquela pessoa está passando para nós. Então existe uma diferença enorme entre viver o relacionamento com Deus e então passar essa informação para filhos e netos, do que você simplesmente ser um ouvinte de outras pessoas e não ter essa vivência para passar para filhos e netos. Então talvez nós temos gerações que tiveram pais e avós negligentes, isso até dentro da palavra a gente vai ver muito isso, e que essa negligência dos pais e dos avós de não passar uma informação através da vivência com Deus fez com que esses filhos e esses netos se esquecessem de Deus, se esquecessem de quem era Deus. E quando eu não conheço quem é esse Deus que o meu pai, que o meu avô já viveu com ele ou conhece ele, quando isso não é repassado, as coisas de Deus elas vão se perdendo no meio do caminho, os princípios vão deixando de ser seguidos. E é isso que Deus está alertando através de Moisés, essa nova geração, que essa nova geração que está prestes a tomar posse da terra prometida jamais se esqueça daquilo que eles viram e daquilo que eles ouviram, e que eles possam ser esses que repassam essas informações não meramente de informações recebidas de Moisés ou de Josué, não, que eles tenham uma vivência com Deus diariamente e essa vivência então seja passada para os seus filhos e para os seus netos. Então isso é um princípio bíblico, gente, que está desde os primórdios. A palavra de Deus ela vai ser praticamente norteada, né, por esses versículos de que a palavra precisa ser repassada de geração para geração. Deus pede para que nós possamos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, porque realmente quando eles forem mais velhos, eles não vão se desviar daquele caminho. O que é não se desviar do caminho? É não desviar da igreja? Não, é não desviar dos princípios que foram ensinados. Então, às vezes a pessoa realmente nem está em nenhuma igreja, ela realmente não teve ainda o encontro com Jesus, ela ainda não se converteu, mas o pai e a mãe, os avós ensinaram princípios tão fortes que aquela pessoa, ela já é uma pessoa de muitos princípios, ela só precisa ter esse encontro com o Senhor para que ela realmente nasça de novo e tenha a sua salvação individual, mas ela já tem dentro dela princípios muito fortes
que regem a vida, que regem as suas atitudes. E isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo vai trabalhando no coração dessa pessoa, e em algum momento essa pessoa é alcançada pela graça de Deus. Mas o mais importante é ter esse ensino repassado. Então a palavra de Deus vai falar aqui o quanto isso é importante. E Moisés então está dizendo isso para eles. Aí no versículo 10 ele lembra desse grande encontro que Deus teve com eles, né? Lembre-se, versículo 10, Deuteronômio 4:10. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem aos seus filhos. Gente, esse texto, essa fala de Deus, ela é extremamente importante nesse texto que a gente está falando aqui. Olha o que Deus vai dizer. Que ele na época, lá, né, no Monte Horebe, ele diz para Moisés: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras. Então nós precisamos ouvir de Moisés, nós precisamos ouvir do pregador, nós precisamos ouvir do pastor que eu mais gosto de ouvir na internet, nós precisamos ouvir da pastora Elisângela, da pastora Cida, do pastor Jaime. Não, nós precisamos ouvir do Senhor a palavra. Ok? O mais importante é essa vivência. Então eu preciso ouvir do Senhor. Então reúna o meu povo diante de mim para ouvir as minhas palavras. Para quê? A fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra. Então a primeira coisa, por que eu devo ouvir a palavra diretamente de Deus? Por que eu preciso começar a ser sensível ao Espírito Santo e aprender a ouvir a voz do Senhor enquanto eu estou lendo a Bíblia? Por que eu preciso aprender que a palavra de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é Deus falando comigo? E eu preciso ter essa sensibilidade de olhar para o texto, de estar ali lendo e meditando na palavra, para que essa palavra seja viva em mim, dentro de mim, para que o Senhor possa então me fazer ouvir a sua voz, e isso vai me fazer aprender a temer a Deus. Gente, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, quando a palavra vai dizer isso através de Salomão, em Provérbios, em outros textos também vai falar isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando é que eu sou sábio na minha vida? Quando eu temo a Deus. E como é que eu vou temer a Deus? Não ter medo de Deus. Não, eu vou temer a Deus. Temor é muito diferente de medo. Temor é aquela reverência, é aquela obediência que parte de um coração que entende que o Pai está querendo sempre o melhor. Então vamos pensar nos nossos filhos naturais, que a gente consegue entender. Quando nós damos uma ordem, né? Quando nós damos um conselho para um filho, quando a gente fala algo para um filho, jamais nós desejamos algo de ruim para ele. E aquele conselho, e aquela ordem, ou aquele não, ou aquele sim, ou aquele faça tal coisa, sempre está carregado de bênçãos, né? De coisas boas que a gente quer para aquele filho. E quando aquele filho obedece em temor e não em medo, é muito melhor. Por quê? Porque o obedecer em temor diz respeito ao entendimento que o filho tem de que o pai, quando está falando algo, está dizendo o que é melhor para mim. Então essa é a grande diferença, e essa diferença ela é gritante no reino de Deus, principalmente, em temer a Deus ou em ter medo de Deus, ou medo do inferno. Por que é que eu obedeço a Deus? Porque eu tenho medo de ir para o inferno, ou porque eu amo o meu Pai, que é Deus? Entende? Então, essa é a grande diferença. Por que eu não quero pecar? Eu não quero pecar porque eu não quero ir para o inferno, ou porque eu quero agradar o meu Pai, que sempre quer o melhor para mim. E tudo que ele diz é perfeito, é maravilhoso, é bom.
Então, percebe a diferença? Então, Israel está tendo a oportunidade de lembrar de que eles têm ouvido essa palavra do próprio Deus. Deus se revela ao seu povo. Deus se revela através dessa palavra viva, né? Aí ele diz assim: a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra. E por causa desse temor, então, aí ensinem a seus filhos. Como é bom a gente repassar um ensino, né? Como é bom a gente repassar conselhos que tem dado tão certo para nós. Como é bom a gente repassar uma crença num Deus que realmente é vivo, que ele é poderoso, né? É isso que Israel ia aprender quando ele obedece a Deus, quando ele tem essa vivência com o Espírito Santo, quando eles conseguem ter esse relacionamento com Deus, eles vão começar a viver uma vida de temor, e isso vai fazer com que eles desejem ensinar aos seus filhos. O que a gente percebe é que, assim, filhos que só ouvem os pais falarem a respeito de uma religião vazia, a respeito de uma religião que não é a vivência dele, a tendência é esses filhos serem sempre superficiais na sua vida também com Deus. Por quê? Porque percebem que a vida dos pais também é superficial, também é uma vida que não vive a palavra. Então, automaticamente, eu só estou ouvindo coisas, mas que eu não vejo os meus pais fazerem, né? Mas quando a gente vê realmente uma família sendo guiada pelo Espírito, uma família que realmente os pais dão o exemplo do cristianismo verdadeiro, dão o exemplo de uma vida com Deus diariamente, de um relacionamento com o Pai, de uma vida de temor ao Senhor, então automaticamente esses filhos também desejam viver isso e vão buscar isso, né? Porque estão vendo realmente o exemplo. Então, ensinar é muito mais do que transmitir informações. Eu tenho ouvido muito isso na faculdade, viu, gente? Ensinar é muito mais do que simplesmente transmitir informações. O ensino, ele geralmente parte de uma prática. Então, aquele que ensina é aquele que ensina através de uma prática. Por isso que ensinar os filhos tem a ver com praticar todos os dias aquilo que eu ensino. Porque é no dia a dia, é no relacionamento diário ali familiar que os filhos vão sendo formados por nós e pelo próprio Senhor. Então, quando não há uma vivência de vida com Deus, automaticamente qualquer coisa que a gente tente ensinar passa a ser algo simplesmente informativo e não de verdadeiro ensino, ok? Prestem bastante atenção nesse detalhe, porque isso faz toda a diferença. Versículo 11, ele diz assim: vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. Aí Moisés está falando, né? O monte ardia em chamas que subiam até o céu, estavam envolvidos por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Moisés está falando, além de Deus, ali no Horebe, ter dado a sua aliança, né? Feito a aliança com o seu povo, dado os 10 mandamentos, Deus vai pedir para que Moisés dê muitos decretos e leis que a gente sabe que tem a ver com todas as leis sociais, as leis de Levítico, né, são cerimoniais. Então, todas as outras leis que o Senhor deu para Israel através de Moisés tinha a ver com esse convívio, né, com essa vivência que eles teriam principalmente na Terra Prometida. Eles estavam ainda no deserto, mas como sociedade, como povo escolhido de Deus, eles agora teriam uma constituição, teriam leis a serem seguidas. E Moisés repassou tudo isso. Moisés está dizendo, o Senhor me pediu para que eu ensinasse para vocês, para que eu passasse essas leis que ele foi me dando e eu os ensinei. Eu passei tudo isso para vocês, isso foi repassado, tá bom? Vamos seguir aqui na nossa leitura e seguir no texto. Deuteronômio 4, versículo 15, agora a gente vai ler esse outro trecho até o versículo 31. Deuteronômio 4, do versículo 15 em diante. Ele diz assim: no dia em que o Senhor falou a vocês do meio do fogo em Horebe,
vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo, e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Vamos parar aqui. Vocês viram alguma contradição nesse texto que a gente acabou de ler? É um texto que eu gosto muito aqui de Deuteronômio, é esse texto do capítulo 4. Vocês viram alguma contradição? Vocês perceberam no texto? Olha o que Moisés está falando no início do texto, no versículo 15, e depois a gente vai ver o que ele vai falar depois a partir do versículo 25. Então, do 15 ao 24, ele vai falar sobre essa questão da idolatria. Então, ele vai falar: não façam para vocês nenhum tipo de ídolo, de qualquer maneira, de qualquer tipo de imagem, nem do céu, nem da terra, nem de corpos celestes, nem de nenhum animal, nada. Não façam nenhum tipo de ídolo para vocês. Deus disse que Ele é o Deus de vocês. Ele não tem uma forma, Ele se apresentou para vocês como um Deus sem uma forma física, né? Como ele acabou de falar ali onde a gente leu. Deus se apresentou para vocês através da fala. Ele falou, ele deu as suas palavras e ele disse: não façam imagem alguma como vocês já estão acostumados a ver nas outras nações. Então Deus está falando, Moisés está relembrando o povo a respeito das próprias leis que o Senhor já deu, em que não haveria espaço para qualquer tipo de idolatria, seja ela de qualquer tipo de imagem, de qualquer coisa que o ser humano quisesse fazer para comparar a Deus. Não existiria isso. E aí ele vai dizer tudo isso nesses primeiros versículos aqui,
nem das estrelas do céu, né? Aí no versículo 20 ele diz assim: a vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. Então, assim, vocês estão acostumados a ver as nações, a ver o Egito principalmente, forjando imagens de todos esses tipos de animais, de corpos celestes. No Egito existiam milhares de deuses, de várias maneiras, de vários tipos de imagem. E eles então adoravam essas imagens, dizendo ser Deus, e isso fazia com que o povo, com que a nação do Egito se tornasse cada dia mais endurecida para o próprio Deus. Quanto mais, o que Deus está falando aqui da fornalha de fundir ferro, é que quanto mais eu adoro a criatura, quanto mais eu adoro outras coisas que não são Deus, quanto mais eu faço para mim imagens que eu possa olhar e que aquilo vai me dar referência de Deus, mais o ser humano vai ficando endurecido diante do verdadeiro Deus. Isso a gente percebe nitidamente. Quanto mais a pessoa ela se torna uma idólatra no sentido literal dessa palavra, que não tem a ver só com imagens de escultura, mas quando ela idolatra o dinheiro, quando ela idolatra a sua profissão, quando ela idolatra o seu status, quando ela idolatra o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, quando ela idolatra um personagem aí, né, uma estrela da mídia, quando ela idolatra qualquer coisa, essa pessoa ela se torna totalmente endurecido para a graça, para o favor de Deus. Por quê? Porque ela faz de tudo isso o seu Deus. Então, se eu tenho um Deus a quem eu já sirvo, se eu já tenho a quem me reverenciar, por que eu iria me dobrar ao Deus verdadeiro? Então, Deus vai falar aqui no versículo 20, através de Moisés, ele vai dizer assim: a vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro. Eles estavam dentro de uma fornalha. Essa fornalha, a representação, é o próprio Egito, essa nação, é esse lugar, né? Esse lugar físico da terra, aonde ali, por causa do excesso da idolatria, por adorar tantos e tantos deuses, então o Egito vai se tornando uma nação, um povo totalmente endurecido para a verdade de Deus, para o Deus verdadeiro, porque lá eles tinham Deus para tudo. Então o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Estrela, o Deus Ápis, o Deus Sapo, o Deus Rã, o Deus Piolho, o Deus... Tudo era Deus para eles, né? Por quê? O Deus Nilo, né? Então, tudo se torna Deus. Então, como que eu vou dar lugar para o Deus verdadeiro? Então, isso fala de uma pessoa que vai se endurecendo, que vai se enrijecendo. Então, é como se eu colocasse algo que era totalmente maleável dentro de uma fornalha de fundir ferro, e ali aquilo fosse endurecendo, 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 até que no ponto que você tira aquilo dessa fornalha, aquilo tá tão endurecido que é difícil você conseguir atrair, né, para o verdadeiro Deus algo que tá tão enrijecido. Entenderam aqui essa questão de tirar da fornalha de fundir ferro? Eles estavam no lugar onde mais se endurece o ser humano, né? As nações têm feito isso com as pessoas, o mundo tem feito isso conosco, né? Tem tentado fazer isso com as pessoas, endurecê-las para a verdade de Deus, para o verdadeiro Deus, né? Para a verdadeira imagem de Deus que somos nós mesmos. Aí ele vai dizer no versículo 21, o Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor deu. Moisés começa a dizer assim, eu tenho sido zeloso para com toda a mensagem que Deus me deu, mas por causa disso, em algum momento eu erro e o Senhor se ira comigo, e a gente já sabe essa história, e Deus diz para mim que eu não vou herdar a terra, mas vocês vão. Olha só, gente, ele vai falando no verbo no futuro, isso é maravilhoso. 22, eu morrerei nesta terra
Então Moisés está dizendo, eu vou morrer nessa terra aqui, ó, fora de Canaã, ok? Eu vou morrer nessa terra. Porém, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Então, tudo no futuro, né? O verbo está no futuro. Atravessarão e tomarão posse daquela terra. Então, promessa, Deus já deu uma promessa para Israel. Deus já deu uma promessa para nós. Nós temos uma terra para possuir. Nós temos uma herança em Deus, né? Isso já está prometido para nós. Versículo 23. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolos algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Gente, alguém aqui tem acompanhado as redes sociais aí a respeito de um Reels, de um corte, de uma pregação do Ed René Kivitz lá, nunca sei falar o nome desse cara, em que ele falou que ele não acredita num Deus que põe os filhos dentro de uma fornalha. Vocês viram alguma coisa nesse sentido ou só eu que vi? Tá rolando aí na internet. Esse pastor é o mesmo pastor que falou que a Bíblia precisava ser revisada. Vocês lembram dessa polêmica também? De que a Bíblia precisava ser revisada e tal. Esse pastor aí, ele é bem polêmico. E aí agora ele veio com essa que ele não acredita nesse Deus que joga filhos na fornalha de fogo, no inferno, né? Ele fala que ele não acredita nesse Deus. Que o cristão que decide crer nesse Deus crê num Deus diferente do dele. E aí toda essa polêmica aí começam a reagir sobre isso, né? E eu vi uma reação de um teólogo falando sobre esse texto aqui, versículo 24. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Então ele vai falar que esse texto, ele às vezes é um pouco mal interpretado, e é mesmo, né? A gente tem o costume de colocar esse texto no momento em que eu quero pôr medo em alguém, né? A respeito do inferno, a respeito de ter medo mesmo desse Deus que lança, né, o pecador no inferno. Deus é fogo consumidor. Ou você se converte, meu irmão, ou você vai parar no inferno. Então, a gente tem a tendência, né, de usar esse tipo de versículo para mostrar essa parte que se diz negativa de Deus. Mas não, o que Moisés está falando, nem é Deus falando aqui, é o próprio Moisés falando que Deus, ele é zeloso. Deus, ele zela pela sua palavra, ele zela pela sua herança, ele zela pela sua aliança. Deus é marido, né? Ele tem uma noiva e ele deseja que esse casamento seja o mais prazeroso possível, esse casamento seja o mais lindo possível, esse casamento seja o mais puro possível. Então, como Deus, ele é zeloso pela sua aliança, ele também é fogo consumidor. É no sentido de que aquilo que ele promete, ele cumpre, aquilo que ele fala, ele faz, aquilo que ele é na sua essência, né? Moisés vai falar que a Horebe, né, a montanha, ela fumegava, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Então isso está falando de um Deus que ele é todo poderoso. Imagina, a sarça, né? A grande passagem de Moisés também, ali diante da sarça ardente, ele fala que ele via a árvore, aquele pequeno arbusto pegando fogo, mas aquilo não se consumia. Isso é o fogo consumidor. O poder de Deus se manifestando através de diversas maneiras que Deus se manifesta para nós, mas ele é esse fogo que não consome. Esse fogo que não que arde, mas não põe fim naquilo, né? Então, tá falando desse fogo consumidor. Eu posso, inclusive, olhar para esse texto também, acreditando que o juízo de Deus, ele tem essa conotação de fogo consumidor, porque Deus vai limpar, né, a sua eira, a palavra vai falar. Ele vai fazer com que o joio consiga se separar do trigo, ele vai fazer com que toda obra que o maligno fez seja então
queimado, né, como palha, feno. 1 Coríntios vai falar sobre isso. Então, esse é o Deus zeloso e que é fogo consumidor. É disso que está se falando. Não um Deus que lança no inferno simplesmente. Não é disso que o texto está dizendo. Está falando desse zelo de Deus pela sua aliança. E aí no versículo 23, que a gente acabou de ler, Moisés está dizendo assim: tenham um cuidado de não esquecer a aliança. Gente, essa questão da palavra aliança dentro da Bíblia é algo tão forte e que também está dentro de todo o texto bíblico. Você vai de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrando essa palavra aliança, e Deus fez aliança, e Deus se lembra da sua aliança, e Deus fala da sua aliança, e Deus lembra o seu povo da aliança. Por quê? Porque uma aliança fala dessa união, fala desse casamento, fala dessa parceria que se gera através de um contrato, através de eu sou fiel a você e você vai ser fiel a mim. Sabe o juramento lá que a gente fez diante do padre, diante do pastor, né? E eu vou ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, né? Então, na pobreza e na riqueza, até que a morte nos separe. Então, essa questão do casamento, esse juramento que é feito ali diante de uma autoridade, tem a ver com essa aliança, com essa parceria que eu faço com o meu marido, com a minha esposa, e que eu digo que aquilo é totalmente indissolúvel. Isso deveria ser o casamento. Totalmente indissolúvel. Nada pode nos separar. Nada nem ninguém, né? Pode nos separar, porque nós temos uma aliança entre nós e com o nosso Deus. Então Deus a mesma coisa. Ele tem uma aliança conosco e ele jamais vai falhar na parte dele dessa aliança. A gente também leu esse texto lá em Êxodo e é maravilhoso ver a promessa que Deus faz a respeito dessa aliança e de como ele se compromete com o seu povo em fazer tudo aquilo que ele diz que vai fazer, e Deus fez, continua fazendo e vai fazer para toda a eternidade o que ele prometeu. Ele só espera que o seu povo, a sua noiva, retribua essa mesma fidelidade, essa mesma maneira de agir nessa aliança. Então, o que Moisés está dizendo é: a grande questão para vocês, Israel, e a grande questão para nós hoje, Igreja de Cristo, é entender que nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança, ela tem então princípios, ela tem um contrato que está sendo regido, espiritual principalmente. Por isso que Deus vai dizer: quando vocês buscam outros ídolos, vocês estão se prostituindo. Lembra que a gente já falou um pouco sobre isso? Quando a Bíblia vai falar sobre prostituição, sobre imoralidade sexual, a Bíblia está falando sobre essa questão de nós estarmos traindo o próprio Deus com outros ídolos, com outros amantes, né? Deus está sendo colocado de lado, nosso marido está sendo traído. Então é disso que a Bíblia está falando. Toda vez que eu ponho alguém no lugar de Deus, eu estou colocando um outro marido, uma amante, no lugar de Deus na minha vida. Então esse é o zelo, esse é o cuidado que a noiva precisa ter a respeito do seu noivo, tá? Então Moisés está lembrando isso deles. Então não façam qualquer tipo de ídolo, não coloquem ninguém ou nada no lugar de Deus no coração de vocês, porque senão isso se torna idolatria e nós estamos então nos prostituindo e criando imoralidade sexual, porque eu estou tendo relacionamento com outro Deus, com outro marido que não é o meu marido verdadeiro, aquele que eu fiz uma aliança com ele, ok? É disso que a Bíblia está falando. Bom, aí Moisés então está lembrando eles sobre isso. Mas olha o que ele vai começar a falar a partir do versículo 25, que é a parte chave desse texto e que a gente vai começar a ver profeticamente Moisés então já falando sobre coisas escatológicas, sobre coisas do futuro. É aí que a contradição entra, que eu falei para vocês, não sei se vocês prestaram atenção. Olha o que Moisés vai falar, ele vai dizer assim: quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra,
Qual terra? Em Canaã, na terra prometida. E se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, o verbo aí tá em que tempo, gente? No imperativo, ele está falando que eles já estão fazendo. Vou ler de novo. Acompanhe aí comigo e preste atenção nos verbos que Moisés está usando. Olha só. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra, em Canaã, e se corromperem, vocês vão se corromper. Moisés está dizendo, vocês vão se corromper. Quando vocês se corromperem e fizerem, ele está acabando de falar que não é para fazer ídolo, olha o que ele diz, e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira. 26, invoco hoje o céu e a terra como testemunha contra vocês. O que Moisés está dizendo até aqui, gente, é assim, ó, eu já estou profetizando porque Deus sabe que vocês vão fazer isso. Então eu já estou avisando de antemão o que vai acontecer, para que quando acontecer, vocês se lembrem que Deus os advertiu. Sabe aquela coisa assim, olha, como Deus ele é onisciente, ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Quando ele profetiza, quando ele fala na palavra algo futuro, ele está dizendo porque ele já viu o que vai acontecer. Ele já sabe. Então, como Deus já conhece o coração do ser humano e ele conhecia o coração de Israel, Moisés está falando profeticamente. Moisés aqui literalmente está profetizando. Ele diz, quando vocês tiverem, vou ler de novo, vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra. O que ele está falando? Vocês vão ser expulsos da terra prometida. Vocês vão ser arrancados da terra prometida. Porque Deus não vai permitir que um idólatra, que tenha outros deuses, que se diz seu povo, permaneça no lugar em que ele está dando como herança para vocês. É isso que ele está dizendo. Vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali. Gente, eles nem atravessaram o Jordão ainda. Moisés está falando no final da sua vida, com essa nova geração. Ele está dizendo, vocês não viverão muito ali. Fala aí, Dai. Cadê Daiane? O que ela está levantando a mãozinha? Ah, os minutos? 4 minutos. Ah, tá. Vamos fechar então. Vamos fechar, senão eu começo a falar e esqueço. Vamos fechar, volta aí. Esses textos, gente, eles me dão uma sensação de que Deus é tão soberano, Deus é tão poderoso, que ele deixa esses textos para nós aqui, para que a gente perceba o quanto Deus tem a misericórdia do seu povo.
porque ele está falando literalmente a respeito de coisas futuras e de coisas que a gente sabe, porque a gente já está com a Bíblia na mão, a gente sabe o que vem pela frente aí com Israel, a gente sabe o final da história já, a gente sabe o que aconteceu no Velho Testamento inteiro, a gente sabe o que aconteceu com Jesus, a gente sabe o que aconteceu no primeiro século através dos apóstolos, e a gente sabe o que aconteceu na história da igreja, e a gente sabe o que está acontecendo no século 21, de como as pessoas realmente elas tendem a abandonar Deus com muita facilidade. Deus nos chama, Deus nos salva, Deus nos liberta, né, dessa escravidão do pecado, e a gente simplesmente entra em relacionamentos com outros deuses que nós criamos com as nossas próprias mãos, abandonando o verdadeiro Deus. Então ele vai dizer no versículo 26, no finalzinho, né? Ele vai dizer assim: vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. 27. O Senhor os espalhará entre os povos. Gente, Moisés já está profetizando que Israel será espalhado entre os povos, entre as outras nações ao redor. E restarão apenas alguns de vocês no meio das nações, as quais o Senhor os levará. E ainda ele está dizendo assim, e vai sobrar muito pouco judeu no meio dessas nações, porque vocês vão morrer. No meio do caminho aí vocês vão morrendo e vai sobrar muito pouco de vocês. 28. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão, ó o verbo da palavra, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus. E o que vai acontecer quando eles procurarem, gente? E o acharão. Mas de que jeito que eles vão achar? Se o procurarem de todo o seu coração. Então a questão para Israel e para nós não é procurar a Deus, é procurar de todo o coração. Tem uma outra passagem, né, que vai falar sobre isso, se não me engano, em Samuel. Acredito que é Samuel que vai trazer essa mensagem aqui novamente também para nós. Então, Isaías também vai falar sobre buscar a Deus de todo o coração, né? E de toda a sua alma. 30. Quando vocês estiverem sofrendo, olha isso, gente. Pensa alguém falar para você que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, você vai estar sofrendo. O que você vai falar para essa pessoa? Você vai falar para ela, sai para lá, ô boca santa. Vai ficar profetizando aqui que eu vou sofrer? Não é assim que a gente fala? Mas Deus está falando. Sabe assim? Deus está nos advertindo. E nós podemos, então, já de antemão, guardar o nosso coração para não pecar contra o Senhor. Então Israel poderia ter guardado o seu coração para justamente não sofrer as consequências da desobediência. Porque a profecia está dada. A palavra está liberada, só que quem decide se vai viver a profecia ou não sou eu, é você, é Israel. Por quê? Porque Deus sabe que os desobedientes, eles existirão, mas existem aqueles que decidem não deixar esse tipo de profecia se cumprir. Por quê? Não, eu não vou desobedecer ao Senhor, eu vou temer a Deus. Eu sei que Deus falou que vai haver, olha só o que a gente pode pensar hoje. Eu sei que Deus falou que vai existir sim um juízo aonde muitos serão lançados no inferno, mas eu decido não ser um desses que vai ser lançado no inferno. Percebem que é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a decisão de obedecer ao Senhor fielmente para que a recompensa seja a permanência, né? A vida eterna seja estar com o Senhor. Ele vai dizer então no futuro, né, 29, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. 30, quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então em dias futuros vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão.
Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Gente, pensa numa promessa dessa. Isso aqui é promessa para mais de metro. Esse Deus, ele é poderoso e misericordioso, cheio de graça ou não é? Deus já está dizendo através de Moisés que o povo vai trair ele, vai abandonar ele, vai seguir outros deuses. Mas quando o povo cair em si, que começar a buscar o Senhor de todo o coração, o que Deus vai fazer? Deus vai virar as costas? Não! Deus vai se deixar ser achado e vai usar de misericórdia e vai estar com eles e vai cumprir todas as promessas que ele fez para eles. Olha que maravilhoso! Existe tem gente que fala que o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim, um Deus irado. Eu olho para um texto desse e falo assim, se tem um Deus de misericórdia, é o nosso Deus. Porque ele já sabe que eu vou trair ele mesmo assim ele diz que me ama. Né? Vamos continuar a entender até aqui, gente? Tudo certo que Moisés está falando? Versículo 32 em diante. Ele diz assim: perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado ao outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer como provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu, ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra, mostrou a vocês o seu grande fogo e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo vá bem com vocês e com os seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Vamos parar aqui. Então, Moisés vai declarar que Deus é esse, né? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que se revela para Israel. Ele vai falar assim: perguntem para os antigos, perguntem para os seus antepassados, olhem para trás, façam essa pergunta: vocês já viram algo parecido com o que aconteceu com vocês? Se a gente olhasse, né, para os feitos de Jesus há 2000 anos atrás, e a gente se perguntasse se já houve algum outro Deus que decidiu morrer em lugar dos seus filhos pecadores, nós não encontraríamos em nenhum outro povo, em nenhuma outra nação, um Deus que tivesse tido uma atitude como a de Cristo. Né? Então, assim, Moisés está falando ao povo ali para que eles olhem para trás, né? Para trás, olhando para Abraão, para Noé, olhando para o próprio Adão. Era essa a imagem que eles tinham até aquele momento. Olhem para os seus antepassados e vejam se vocês viram na história um Deus que o texto mais poderoso para mim nesse trecho que a gente acabou de ler é o versículo 37. Ele diz assim: porque amou os seus antepassados
e escolheu a descendência deles. Ele foi em pessoa. Grifem nisso. Ele, Deus, foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder. Há um texto lá em Êxodo, logo no comecinho, quando Deus realmente decide tirar o povo do Egito, né, fala com Moisés sobre isso, ele fala, eu vou descer e tirar o meu povo dessa escravidão. Então isso fala, eu lembro que nós fizemos essa comparação a respeito de Cristo mesmo, né, de Deus se encarnando em Cristo para salvar a humanidade. Então Deus, ele decide descer, ele decide vir em pessoa, ele próprio. Isso fala da pessoalidade de Deus, né? Deus não é um Deus impessoal, não, ele é um Deus pessoal. Ele se importa comigo, ele se importa com você pessoalmente, ele se importa com os bilhões de pessoas que existem na face da terra. Deus nos conhece pessoa por pessoa. Deus é pessoal. Ele se importa com pessoas. Ele se importa com seus filhos, porque foi isso que ele criou. Pessoas que são a sua imagem e a sua semelhança. Então, a palavra vai dizer que em pessoa ele decidiu tirá-los do Egito com o seu grande poder. É Deus quem desce e faz o que faz na terra para salvar os seus filhos, né? Isso é maravilhoso. Então, Moisés está falando com essa geração que está diante dele a respeito desse grande poder e dessa pessoalidade de Deus, de que Deus é um Deus pessoal. Ele não é um Deus com letra minúscula, como as outras nações têm, que simplesmente age através da natureza ou através de prodígios, que a gente sabe que o que está por trás de tudo isso, né, são demônios, mas Deus não é esse Deus. Deus é um Deus que se preocupa com pessoas. É disso que ele está falando aqui no texto, quando ele vai falar sobre isso. Então, no versículo 39, ele diz assim, reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, e não há nenhum outro. Então, hoje a gente crê, né, nesse Deus com letra maiúscula, que é esse criador dos céus e da terra, que é esse que criou toda a humanidade, né, para ser os seus filhos, a sua imagem e semelhança, e que esse Deus decide então ser zeloso, misericordioso, bondoso, mas ele também é fogo consumidor, ele também traz juízo. A pastora Gema tá falando que o telefone dela não estava bom. Então, esse Deus que está se revelando para Israel, e Moisés está dizendo, é esse Deus que tem caminhado com vocês. Não é outro Deus, é esse Deus que tem caminhado com vocês. Versículo 40, obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês. Para que nós devemos obedecer? Para que, gente? Tá aí, ó. Para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. A questão de vida eterna ou de morte eterna, né, de separação de Deus, de termos a eternidade com o Senhor ou de não termos a eternidade com o Senhor, é isso que está descrito nesse verso. Quando ele fala para que tudo vá bem com vocês, esse texto não está falando da teologia da prosperidade. Esse texto não está falando de um Deus que promete todas as benesses dessa terra. Ah, você vai ter muita saúde, você vai ter muito dinheiro, você vai ter todos os bens que você precisa, a tua mesa nunca vai faltar alimento. Não é esse vá bem com vocês. Ele está falando de uma vida de eternidade, de uma vida de possuir a terra.
Por que eu tô falando isso? Porque é desse assunto que Moisés está falando com o povo. É disso que Deus está tratando com o povo. Se eles obedecerem aos mandamentos do Senhor, se eles forem fiéis a esse Deus que eles estão conhecendo, se eles não fizerem ídolos para si, se eles então derem atenção ao que Deus está falando com eles, então eles vão possuir a terra e tudo vai bem com eles. Por quê? Porque nessa terra que Deus está dando, a terra que mana leite e mel, ela simplesmente seria, eu tô falando seria, porque na verdade a gente sabe que não foi porque eles desobedeceram, tá? Mas a promessa de Deus é que essa terra seria simplesmente perfeita, aonde a presença de Deus seria com eles para sempre, aonde Deus estaria com eles todos os dias, sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A promessa da terra prometida é uma promessa de um lugar simplesmente fantástico, aonde Deus já tinha tudo preparado, a terra era extremamente produtiva, todas as bênçãos que eles precisavam em todos os aspectos, essa terra teria ali o acesso para eles. Eles iriam expulsar todos os povos dessa terra e eles teriam então uma comunhão com Deus eterna, né? Todos os dias, para sempre, porque Deus estaria sempre com eles ali no meio deles por causa da obediência. Façam a correlação, né? Quando a gente olha para a Terra Prometida e entende que a Terra Prometida é a Canaã celestial, é a nova Jerusalém que vai descer do céu, é a eternidade que nós vamos estar com o Senhor, é quando Jesus vem e realmente restaura toda essa terra. Então a gente entende que isso está falando de um lugar de plena comunhão com Deus e de eternidade, e de lugar de prazer, e de lugar de delícias, e de lugar de comunhão, e de lugar de justiça. Então a terra prometida, a Canaã, que Deus está prometendo para Israel aqui, se eles obedecerem, é esse lugar aonde a presença de Deus, aonde a justiça de Deus, se eles obedecessem todos os mandamentos, gente, a coisa iria desandar em algum aspecto, seja ele social, seja ele civil, né, entre irmãos, seja ele cerimonial, né? Se eles obedecessem a palavra, eles iam precisar sacrificar animais, gente, por causa do pecado? Não, né? Então a coisa seria simplesmente perfeita. Então é dessa comunhão de eternidade que Deus está falando aqui no versículo 40. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês. Para quê? Para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Ele está falando de eternidade. Ele não está falando de outra coisa. Tem um texto, deixa eu ver se eu acho bem rapidinho aqui em Provérbios. Abram comigo aí, Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Toda vez que eu leio essas profecias, e eu penso na questão da escatologia, vocês já sabem, a terra vai ser restaurada. Então Deus está falando de uma terra que Ele está dando, que ela vai ser perfeita e maravilhosa. E se eles obedecerem, então eles vão possuir essa terra. Eles vão morar nessa terra por muito tempo, né? Olha o que o texto diz lá em Provérbios 2, versículo 20. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. 21 de novo. Pois os justos, os obedientes, né, habitarão na terra. O verbo está no futuro. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Também o verbo está no futuro. Você só vai permanecer na terra se você for íntegro, se você for justo. Versículo 22. Mas os ímpios
serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Então, quem que vai ser arrancado? Quem vai ser eliminado da terra? São os ímpios. Quem vai permanecer morando na terra quando Deus então restaurar todas as coisas? O justo, o íntegro. Então, por isso que Deus está dizendo aqui, voltem lá agora para Deuteronômio, por isso que ele está dizendo, se vocês obedecerem, se vocês forem justos, se vocês forem íntegros, né, obedecerem aos decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, tudo vai ser bênção para vocês. Porque vocês vão poder morar por muito tempo na terra. Qual é esse muito tempo? Para sempre. Né? Esse é o muito tempo. Vamos seguir com a leitura? Versículo 41 em diante para terminarmos o capítulo 4. Deixa eu olhar aqui a hora, que semana passada vocês esqueceram de me falar. Falta 15 minutos. Então, Moisés separou, versículo 41, 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã em Bazã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, os 2 reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon, e incluía toda a região da Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, abaixo das encostas do Pisga. Então está falando sobre todas as leis, né, que Moisés deixou escrito, falou, ensinou para todo esse povo. Vai falar sobre as cidades refúgios novamente, que ele deixou 3 de um lado e 3 do outro. A gente já viu um pouquinho na outra passagem, vai ver um pouco mais para frente. Quando eles vão dividir a terra, a gente vai ver isso de novo, então a gente não precisa ver agora. Capítulo 5, vamos ler aqui? Eu acho que a gente consegue fazer o capítulo 5, porque vai falar dessa repetição dos 10 mandamentos, ok? Capítulo 5 diz assim: Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou anunciando a você. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você face a face, do meio do fogo no monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu o monte. E ele disse: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais.
nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem a sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós o ouviremos e o obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvi o que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e anunciarei a você toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Capítulo 5, então, é a repetição, né, do que aconteceu lá no Monte Horebe, onde o Senhor desce ali, né, no monte, eles ficam ao pé do monte, o Senhor fala, todos eles ouvem. Isso é explícito na palavra, né, de que todo o povo, todo Israel, gente, os 2,5 milhões de pessoas ouviram Deus falando do meio do fogo naquele monte. Então, os 10 mandamentos, eles foram ouvidos por todo o povo. Deus não falou somente com Moisés. Deus não falou somente com os líderes da tribo. Não, a palavra vai dizer que todo o povo estava ao pé do monte. Todos eles ouviram. E eles temeram, que foi Êxodo 19, que eu falei para vocês darem uma olhada lá. Essa aula, ela é importantíssima para a gente entender essa quebra, né, de uma aliança que Deus estava fazendo com todo o povo. Deus desejava ser aquele que fala com todo o seu povo. Deus nunca desejou falar somente com alguns. Deus nunca desejou falar somente com líderes. Deus nunca desejou somente falar com pastores. Deus nunca desejou falar somente com profetas. Deus sempre desejou ter um relacionamento pessoal com todo o seu povo. E ele continua com o mesmo desejo hoje. Deus continua o mesmo de ter um relacionamento com todos nós. Quem abandona esse relacionamento e prefere ouvir da boca de outros, somos nós. Então, quem geralmente deixa de buscar direto na fonte para ouvir de líderes, para ouvir de pastores, é o povo. Então Israel vai para Moisés e diz: Moisés, nós temos medo de morrer,
e eu já falei sobre isso, tem uma pregação minha lá no canal, quem quiser ouvir, vale muito a pena, somos todos sacerdotes. É imprescindível que a gente entenda que quem tem decidido ouvir Moisés no lugar de ouvir Deus somos nós. Então a gente tem colocado pessoas no lugar de Deus que tenta falar conosco. Então Deus o tempo todo está tentando falar conosco, que foi o início da aula hoje, né? Deus deseja falar conosco para que Ele nos ensine a sua palavra. Nós começamos a aula de hoje falando sobre isso. Então, o tempo todo Deus está desejando fazer isso. E nós o tempo todo estamos dizendo, não, a gente não quer se santificar para poder ouvir Deus. Nós não queremos ser confrontados diretamente por Deus. Nós queremos continuar com a nossa vidinha medíocre de pecado. E a gente então vai lá e ouve através de um líder, através de um pastor, através de um profeta, através de quem quer que seja, a palavra de Deus, e a gente finge que a gente está obedecendo e a gente vai levando. Só que isso vai dar ruim, porque isso vai fazer com que nós, infelizmente, percamos a nossa salvação e a gente perde a terra prometida, né? Então a gente não vai habitar na terra. Nós seremos eliminados da terra junto com todos os ímpios. Assim como Israel foi também, muitos deles eliminados por conta disso, por justamente eles acharem que podiam viver uma vida de qualquer maneira, sendo que Deus estava os chamando para ser o seu povo santo, escolhido, separado e tudo mais. Então ele vai repetir os 10 mandamentos aqui para eles e finaliza dizendo justamente sobre essa questão deles darem ouvido, 32 aqui, ó. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Para quê? Para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse. Vocês querem realmente habitar na terra prometida? A pergunta que fica para nós: vocês realmente querem ser arrebatados com Jesus e terem a possibilidade de viver nessa nova Jerusalém, nessa terra prometida que está sendo preparado para nós? Então nós precisamos dar ouvidos à palavra. Nós precisamos buscar essa santificação que Deus nos dá através da sua palavra. Quem nos santifica é a palavra. Quem nos traz esse processo de santificação é a palavra, é esse relacionamento com Deus. Então, a palavra vai sendo falada, né, por Moisés aqui ao povo, e eles vão então ouvindo, mas o próprio texto que a gente leu hoje vai dizer que Moisés profetiza que eles, infelizmente, serão arrancados da terra por causa da sua desobediência. Amém, amados? Deixa eu ver aqui, eu acredito que já deu o horário, né? Falta 4 minutos. Eu não vou entrar no capítulo 6 pra gente não entrar e não dar tempo de falar, né? Então, semana que vem a gente já começa aqui através do capítulo 6 e vamos caminhando. E eu acredito que os textos vão sendo mais fáceis, né, da gente ir falando. Às vezes eu acabo repetindo um pouquinho, porque eu sei que algumas pessoas não estavam lá no estudo de Êxodo, mas deem uma olhada, né? Voltem lá. Realmente é uma chamada aí para uma revisão do livro, principalmente de Êxodo, né? Então tá lá no canal, deem uma olhada no estudo, se der tempo, para vocês terem um conteúdo um pouco maior a respeito aqui do Pentateuco, porque Moisés vai só dando aquela repassada aqui nos textos que a gente já estudou, tá bom? Vamos orar, gente, pra gente terminar? Rê, eu acho que você tá mais disponível aí, pode orar por nós, por favor? A maioria tá com o áudio fechado aí.